Bom, vamos começar, né? Boa noite a todos. Vamos iniciar mais uma noite de estudo, né? O pessoal está chegando aqui. Boa noite aos que estão entrando. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje vamos continuar o estudo no capítulo 10º, né? Do Missionários da Luz. Hoje sobre um assunto bem interessante que é sobre materialização, né? É um assunto muito extenso, né? Que assim eu nessa sexta-feira de estudo estou basicamente fazendo uma média de 30 a 40 minutos, né? Então é um assunto extenso, então a gente vai passar muito superficialmente, né? Vai mostrar só aquilo que o capítulo do livro mostra pra gente, né? Alguma coisa interessante que eu pude enxertar aqui, mas é um assunto bem polêmico, assim, bem profundo, tem livros e livros escritos sobre materialização, né? Que é uma coisa que a gente não vê muito, né? E principalmente nos dias de hoje a gente não vê muito. E tem uma justificativa para isso, né? Porque praticamente sumiu, né? Não tem mais essas. A gente não tem mais as notícias desses fenômenos. Mas, enfim, vamos começar com a nossa prece, né? Sim, sem dúvida. Tem uma justificativa, né? Assim, todos os fenômenos têm uma justificativa. E tem uma justificativa também porque eles não estão mais tão presentes, né? No caso da materialização, especificamente, né? Então vamos fechar os nossos olhos, vamos elevar o nosso pensamento e dizer assim: obrigado, Senhor, por mais este dia, um dia de lutas, trabalhos, vitórias, horas difíceis e angústias passageiras. Obrigado, Senhor, por todas as oportunidades que nos foram dadas, os momentos alegres, os momentos assim não tão alegres, porque é através deles que nós aprendemos as verdadeiras lições que viemos buscar aqui enquanto encarnados. Porque esse mundo é uma escola e nós só conseguiremos avançar quando nós conseguimos absorver todos os ensinamentos que nos são passados, que não são nada de extraordinários, mas são as lições do cotidiano, da forma como nós devemos decidir diante das situações que nos são apresentadas, das provas que nos são apresentadas. Nós te agradecemos, ó Pai, mais uma vez. Te pedimos perdão pelos momentos em que fraquejamos e pelos momentos que deixamos que os nossos medos sejam maiores do que a nossa fé. Auxilie-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será invariavelmente aquela de cumprir os desígnios onde e como queiras, hoje, amanhã e sempre, que assim seja. Com esta prece, te pedimos permissão, ó Pai, para darmos por iniciado o estudo da noite de hoje com muita paz, com muito amor. Graças a Deus. Bom, mais uma vez, boa noite a todos que chegaram aqui e entraram na live depois da oração. Bom, vamos continuar aqui, né, com um assunto bem interessante, que é a materialização, né? Em linhas gerais, o que é uma materialização? É quando o espírito ele se utiliza do ectoplasma, que é uma substância que eu vou conceituar mais lá na frente, mas trocando em miúdos, ele é como se fosse uma substância plástica, né, moldável, que está em um meio termo entre a matéria densa e o perispírito. É uma coisa ali entre uma coisa e outra, né? Que é utilizado como molde, como se fosse uma massinha de modelar mesmo pelos espíritos, né? E, e esse ectoplasma ele é expelido pelos médiums, né? Que tem essa condição, né? Não é todo médium que consegue participar desses fenômenos, né? Dessas experiências. Então a materialização tem vários, tem
várias histórias, vários relatos, digamos assim, de sessões mediúnicas, né, de materialização, né? Talvez a mais famosa para a gente aqui do Brasil seja a das materializações de Uberaba, né, que aconteceram com a participação de Chico Xavier, que eu vou até contar uma coisa interessante sobre essas materializações de Uberaba, né, que de início elas eram, digamos assim, eram idôneas, depois passaram a não ser mais, né, por conta da própria médium, né, que se chamava Otília Diogo, né? E ela causou, inclusive na época, bastante celeuma, bastante problema para o movimento espírita como um todo, né? Mas lá na frente a gente fala sobre isso. Bom, e o capítulo aqui, ele trata justamente de uma sessão de materialização, né? André Luiz, junto com Alexandre e outros trabalhadores, eles dão um relato, basicamente, do que acontece nos bastidores de uma sessão de materialização pela visão dos espíritos, né? De início a gente vê que se trata de algo muito extraordinário, muito assim, que exige imenso esforço tanto dos desencarnados como dos encarnados. Exige várias circunstâncias que têm que estar presentes, vários requisitos, né? Não é simplesmente um médium que tem essa capacidade. Você juntar um médium que tem a capacidade de produzir o ectoplasma, de expelir o ectoplasma, e simplesmente, vamos fazer uma sessão de materialização. Não é bem assim que funciona. Exige uma cooperação, né, de forma muito, tem que estar muito em sintonia, tanto dos trabalhadores encarnados como os espíritos que estão participando ali. Na verdade, a maior parte do trabalho é dos espíritos, né, que participam da sessão. Mas tanto o médium como os participantes da sessão, eles têm que estar presentes ali de corpo e alma, né? Sem qualquer tipo de mácula nos seus pensamentos ou nos seus atos ali que possam atrapalhar de alguma forma. Para se ter uma ideia, antes da sessão é feita uma limpeza espiritual no ambiente de forma, inclusive, a, digamos, a exterminar qualquer tipo de micro-organismos que possam interferir na médium, no organismo do médium, né? Ao mesmo tempo que também exige uma limpeza também mental de todos os que estão ali presentes, né? Nada pode atrapalhar. Se você tiver, inclusive, chegarem pessoas com um pensamento que não estiverem focados naquele momento, dificilmente a sessão vai se realizar. Tudo tem que estar perfeitamente alinhado para uma sessão de materialização, senão ela não se realiza, né? No máximo que pode acontecer, como tem relatos, de que o médium materializa seu próprio perispírito. Seu perispírito, ele, como se fosse um desdobramento, né? Ele sai do corpo, né, entre aspas, né? E consegue se materializar, mas é o seu próprio perispírito, não é um espírito terceiro, né? Não é um outro, né? É apenas ele, né? Como aconteceu também no caso da médium Otília Diogo, né? Que inclusive foi a partir daí desse episódio que surgiram os problemas, né, com relação a ela. Mas enfim, vamos começar aqui. E começa, né, o relato de André Luiz sobre a experiência que eles estavam ali a presenciar. Trata-se de serviço de elevada responsabilidade, porquanto, além de exigir todas as possibilidades do aparelho mediúnico,
há que movimentar todos os elementos de colaboração dos companheiros encarnados, presentes às reuniões destinadas a esses fins. Se houvesse perfeita compreensão geral, respeito aos dons da vida, e se pudéssemos contar com valores morais espontâneos e legitimamente consolidados no espírito coletivo, essas manifestações seriam as mais naturais possíveis, sem qualquer prejuízo para o médium e assistentes. Acontece, porém, que são muito raros os companheiros encarnados dispostos às condições espirituais que semelhantes trabalhos exigem. Daí a gente já tira o porquê dessas sessões serem tão raras, né? Porque exige uma conjuntura de fatores, né? De pensamentos, de vidas equilibradas, digamos assim, dos trabalhadores da casa, do médium, que, que tem que confluir para aquilo ali. Qualquer coisinha que saia do lugar, ou não se realiza, ou se realiza de forma que há um prejuízo muito grande para o próprio médium, né? Então, assim, a, ele dá uma situação bem clara aqui, mas a gente pesquisa sobre materialização no Google, né, a gente só acha fotos antigas, né? As fotos mais recentes, que são as fotos de Chico Xavier na década de 60, né? Pelo menos pelo que eu vi. Eu não sei se tem nada mais recente, eu sei que Paulo já participou de algumas, né? Mas pelo menos fotos na internet eu não vejo. Talvez tenha algo arquivado em algum lugar, em alguma federação, alguma coisa nesse sentido, mas o que a gente pesquisa, quando a gente passa a pesquisar no Google, a gente só vê basicamente as mesmas fotos de Chico Xavier e umas fotos muito antigas, né, do século XIX, do início do século XX, né? E tem as fotos daquele médium que foi muito famoso também, chamado Peixotinho, né? Que também trabalhava com materialização, né? Eu não conheço a respeito da vida dele, eu também não olhei. Não sei se ainda está encarnado, se não está. Materialização, né? É, que, que a gente não, já, né? Que a gente não sabe se ainda ocorrem, né? Se eles ainda utilizam isso aí. Mas é possível, muito restrito. Mas tem que ser, tem que ser. Inclusive, na verdade, as sessões mediúnicas, né? Elas, pelas lições de Kardec, elas teriam que ser restritas. Bem reduzido, porque é para manter a homogeneidade ali de pensamentos, de foco mesmo das pessoas que estão ali. Você não pode fazer uma sessão de desobsessão com muita gente, porque, como às vezes o irmão fala que alguém está contando as telhas, alguém está pensando no problema lá. E não pode ser assim, tem que ser uma coisa muito focada, muito restrita, né? E imagina uma sessão de materialização, né? Que é muito pior nesse sentido, os requisitos são muito mais. Exatamente, porque assim, é utilizado muito do fluido animal, né? Além do ectoplasma, porque o ectoplasma ele vai sendo expelido pelo médium, os espíritos de elevada moral vão moldar aquele ectoplasma, mas para isso eles têm que receber o fluido animal dos outros que estão participando da sessão, né? Então, todo mundo ali vai doar alguma coisa para aquele fenômeno acontecer, né? Aí vem aquele questionamento que eu falei. Mas por que é que não acontece mais tão frequentemente? Será que sessões de materialização são necessárias hoje em dia acontecer? Será que há uma vantagem de se mover todo esse aparato de gente, de espíritos, de energia para materializar um espírito? Né? Será que aquilo que a gente conhece hoje em dia da literatura espírita, de tudo que se sabe, não é o suficiente, né? Lembra aquela coisa de Abraão, né? De Lázaro, né? Que ele morre, vai para o mundo espiritual e encontra com Abraão, né? Aí diz, pai Abraão, deixa eu voltar para falar com os meus familiares, né? Aí Abraão fala, mas eles têm os profetas e né? Hã? Exatamente. Então, eles
têm o conhecimento ali, eles têm as lições, eles que sigam aquelas lições que são dadas para eles. Não há necessidade de você voltar para falar com seus familiares. Então, a mesma coisa aqui, o raciocínio é o mesmo. Será que ainda há necessidade de haver essas sessões tão desgastantes de materialização de espíritos para convencer as pessoas sobre a existência do mundo espiritual? Eu acredito que no mundo atual, não mais, né? É, isso foi necessário no início, né? Quando se estava ainda a doutrina espírita engatinhando, né? Há 170 anos, enfim. Isso era necessário para chamar a atenção, assim como a questão das mesas girantes, né? As mesas flutuando, esses fenômenos foram necessários para chamar a atenção das pessoas. Eu acredito que hoje não mais. Hoje fica a questão do fenômeno estar em segundo plano e está em primeiro plano a educação das pessoas, a educação espiritual, né? E aquele que não quer acreditar em nada vai ver um espírito materializado na sua frente e simplesmente vai achar que é uma fraude. Enfim, eu acredito que não há mais tanta necessidade dessas sessões, né? Porque é algo muito desgastante para todo mundo, né? E ficaram aquelas que não são tanto, né? Como a psicofonia, a psicografia, né? E isso, hoje em dia, é que toma esse espaço, né? A sessão de materialização é algo muito extraordinário. Só quando, assim, houver algo muito... Max, eu queria colocar que ainda existem alguns fenômenos que a gente não tem tanta frequência, mas, por exemplo, em pessoas escutarem durante a noite pedras, que quando chega está cheio de pedras, eles utilizando janelas que batem, fenômeno dentro de casa que é provocado pela materialização daquele fenômeno, né? No caso, não nesse Não, não nesse nível, nível, mas ainda existe Sim, alguma existe materialização de objetos, que objeto, já existe. existe É bem assim, é mais mais comum. comum. É mais comum. Né? Aqui, especificamente, é a materialização do espírito. Né? Você enxerga o espírito com os olhos materiais, como se ele tivesse igual a um de nós aqui. Porque eram sessões, eram trabalhos para esse fim. Não acontecia aleatoriamente. Era uma coisa que Isso, muito acontecia. planejado. Era muito planejado. Muito planejado, exatamente. Sessões de luta, sessões que, na hora que chega, pode chegar a materializar a geografia do mapa das pessoas do planeta, ela materializava a geografia circular para espiritual para chegar lá. Isso lá na... Materialização de objetos, de coisas, é bem mais comum. Né? É bem mais comum que existem diversos relatos de sessões em que se materializam flores, rosas e objetos mesmo comuns, de aparecimento e desaparecimento de objetos. Teve um caso uma vez que você contou sobre ter perdido uma chave do carro. Foi, né? E a chave desapareceu e apareceu depois. Não há como afirmar, mas essa chave pode ter sido desmaterializada e materializada em outro lugar, né? Tem relatos de experiências mesmo, feitas com médiums, de que os médiums eles são postos dentro de um local fechado, numa jaula fechada, e simplesmente eles desaparecem dali de dentro e aparecem em outro lugar, né? Isso é bem assim, mas o que a gente o capítulo ele trata especificamente da materialização dos espíritos, né? Vem um espírito, utiliza-se do ectoplasma expelido pelo médium para moldar como se fosse uma capa, né? E fica por cima dele que a gente possa enxergar. Né? Aí esse nível de materialização é algo que é muito desgastante, né? Que exige muita coisa, existe muita confluência de todos as pessoas que estão ali, todos os propósitos, né? Todos os interesses têm que estar voltados para aquilo ali. Né? Aí não acontece mais também por isso, porque talvez não haja mais tanta necessidade disso, né? E também porque o fato de necessitar de todas essas exigências, não é tão simples você encontrar pessoas e grupos que estejam dispostos a fazer esse tipo de coisa, né?
Admiradíssimo, notei a enorme diferenciação do ambiente. Não havia ali, como em outras reuniões a que assistira, a grande comunidade de sofredoras às portas, ou seja, é uma reunião que até as entidades que estavam ali para, assim, que normalmente tem nas reuniões espíritas para pedir ajuda, elas não estavam ali, elas foram afastadas, né? Porque é como se fosse um negócio isolado mesmo, muito restrito até para as entidades, não só ficam mesmo os espíritos que vão participar do trabalho. A residência particular onde se efetuariam os trabalhos chegava a ser isolada por extenso cordão de trabalhadores de nosso plano, num círculo de 20 metros em derredor. 20 metros provavelmente de raio, né? Aqui é indispensável o máximo cuidado para que os princípios mentais de origem inferior não afetem a saúde física dos colaboradores encarnados, nem a pureza do material indispensável aos processos fenomênicos. Em vista disso, torna-se imprescindível insular o núcleo de nossas atividades, defendendo-o contra o acesso de entidades menos dignas através de fronteiras vibratórias. Essa foto aí eu peguei no Google, não vi muita referência com relação a ela, mas teoricamente é uma sessão de materialização em que o ectoplasma está sendo expelido da boca da médium, essa que está sentada aí no centro, né? Normalmente o ectoplasma é essa substância viscosa e branca, né? E que é como se fosse moldável. Como se fosse uma massinha de modelar, só que mais fluida, né? Pelo menos é o que relatam, né? Eu nunca presenciei nada nesse sentido, né? Por isso mesmo, as reuniões para serviços de materialização aparecem raramente. A homogeneidade daqui deve ser muito mais intensa, como eu falei, né? Todos têm que estar com o mesmo propósito. Consagra-se a maioria de nossas atividades ao esforço da caridade cristã. Neste ambiente, porém, limita-se o trabalho a certas demonstrações da sabedoria espiritual. Os homens, contudo, em sentido geral, não sabem, por enquanto, compreender a essência divina de tais demonstrações e quase sempre acorrem a elas com o raciocínio acima do sentimento. Pelas inquietudes da investigação, perdem muitas vezes os valores da cooperação e os resultados são negativos. Muitas vezes, como ele trocando em miúdos, as pessoas vão basicamente somente pelo fenômeno, né? Não há um interesse maior, né? É apenas o interesse, como ele fala, de investigação, de saber se aquilo ali é verdade, se aquilo ali realmente é daquela forma, né? E esse tipo de pensamento não auxilia muito nos trabalhos, né? Essa foto especificamente é da que chama da materialização da irmã Josefa, né? Que tá aí com um médium, mas normalmente ela aparecia com a médium Otília Diogo. Otília Diogo, ela começou a ficar famosa na época por conta disso, porque ela participava das sessões de materialização, expelindo ectoplasma, e aí essa foto você pode ver que, né, o ectoplasma está saindo da boca, né? Aí esse ectoplasma ele se espalha, e os espíritos moldam, né, para aparecer essa entidade que está atrás, né? A questão da médium Otília Diogo é o seguinte, ela ficou bastante conhecida por conta disso, por conta das sessões de materialização em que aparecia essa entidade chamada Irmã Josefa, né, que se comunicava e tudo. E Chico chegou a participar de uma dessas sessões, né, que essa foto tem várias outras, se você procurarem Chico Xavier materialização, tem várias fotos nessa sessão ele participando. Só que o problema é que alguns anos passados houve uma reportagem bem grande da revista O Cruzeiro, né, desmascarando a médium Otília Diogo, né, e colocando no mesmo barco, no mesmo bolo Chico Xavier, né? Porque o que foi que aconteceu? Ela até 1964, mais ou menos, ela de fato produzia, ela tinha a mediunidade em materialização. Só que depois, principalmente depois dessas sessões de Uberaba em que Chico participou, é como se ela tivesse perdido a mediunidade. Simplesmente a mediunidade dela deixou de produzir esses fenômenos. E ela
meio que talvez envaidecida, ou enfim, porque era centro das atenções por conta daquilo, ela começou a se utilizar de fraudes para poder continuar com essas sessões. Então ela montava todo um cenário e se vestia de irmã Josefa, né? E aí aí foi desmascarada pela revista O Cruzeiro. Chico Xavier foi envolvido no meio por conta disso, mas na época em que ele estava, dessas fotos, era real o que estava acontecendo. Depois é que passou a ser uma fraude, né? E ela até confirmou isso depois, né? Em depoimento, a médium disse que até 1964 ela tinha a mediunidade, mas depois passou a se utilizar desse subterfúgio para poder continuar em evidência, né? Mas enfim, a história é bem mais comprida, é bem mais complexa. Tem um livro só sobre esses casos, que inclusive eu até cheguei a ler uma parte dele, é um livro até bem grande, que fala só sobre essa questão da médium Otília Diogo e Chico Xavier. Inclusive no livro eu cheguei a ler uns trechos, ele fala que a irmã Josefa tinha que era o espírito, né, que aparecia materializado, ela tinha esse propósito até de que houvesse digamos, porque depois dessa que essas sessões ficaram conhecidas, vários repórteres, várias pessoas começaram a aparecer para investigar, para saber se era verdade aquilo, né? Como aconteceu até o final da vida de Chico Xavier, né? Que inclusive o livro Por Trás do Véu de Ísis, ele foi escrito com base numa investigação de um repórter em cima dos trabalhos de Chico Xavier, né? Que depois até ele passou a ser espírita, né? Ele era cético, né? Foi como repórter investigativo, né? Investigar Chico, escreveu o livro Por Trás do Véu de Ísis e depois tornou-se espírita, né? Aí ele passou, Marcelo Sotomayor, que ele depois escreveu a biografia de Chico Xavier, e depois escreveu a tem um terceiro livro, que eu não me recordo o nome. Acho que é as cartas de Chico Xavier, alguma coisa assim. Então, diz que a irmã Josefa tinha esse propósito mesmo desse fenômeno para poder divulgar o espiritismo, né? E de fato ela conseguiu. Diz que, né, segundo esse livro que eu li uns trechos, depois eu até pegar o nome. Diz que na época, até que depois que apareceu a reportagem da revista Cruzeiro, desmascarando a médium, diz que nunca se vendeu tanto livro espírita como naquela época, né? Então, assim, é como se o objetivo dela tivesse sido alcançado, mesmo com o fato de ter acontecido esse baque para um movimento espírita, que foi a reportagem da revista, né? E no caso de Chico Xavier, pouco depois ele fez o programa Pinga Fogo, né, que foi em 1971, né, que ali ele despontou ali como, né, como grande médium que já era, mas passou a ser bem mais conhecido por conta do programa Pinga Fogo, né? Então, até no livro ele fala assim, como o espiritismo, o movimento espírita recuperou a credibilidade depois da reportagem da revista do Cruzeiro. Mas como eu disse, é um livro bem extenso, assim, eu só li uns pedaços, não tenho muita condição de falar totalmente sobre ele, mas depois eu vou pegar o nome. Mas enfim, acontecia, até recentemente, né? Aconteciam esses fenômenos de forma muito pública, né, de conhecimento de todos. Devem acontecer, o país é muito grande, né, devem acontecer sessões, mas que não se tem tanto conhecimento, né, não chega ao grande público. O ambiente para a materialização de entidade do plano invisível aos olhos dos homens requer elevado teor de ozônio, e além disso é indispensável semelhante operação a fim de que todas as larvas e expressões microscópicas de atividade inferior sejam exterminadas. A relativa à ozonização da paisagem interior é necessária como trabalho bactericida. O ectoplasma ou força nervosa que será abundantemente extraído do médium não pode sofrer sem prejuízos fatais a intromissão de certos elementos microbianos, né? Então, assim, se a sessão não for feita de forma muito controlada, há prejuízos para o próprio médium, né? Até em questão de saúde mesmo. Mais uma foto aí que, teoricamente, é o ectoplasma sendo expelido pelo
nariz, né? E com o tempo ele vai tomando forma. Então, o conceito de ectoplasma está lá falado por Aulus, lá no livro Nos Domínios da Mediunidade, também de André Luiz, né? O ectoplasma está situado entre a matéria densa e a matéria perispirítica, assim como um produto de emanações da alma pelo filtro do corpo, e é recurso peculiar não somente ao homem, mas a todas as formas da natureza. Em certas organizações fisiológicas especiais da raça humana, comparecem em maiores proporções e em relativa madureza para a manifestação necessária aos fenômenos de efeitos físicos. Então, é o médium específico para efeitos físicos. É um elemento amorfo, mas de grande potência e vitalidade. Pode ser comparado à genuína massa protoplásmica, sendo extremamente sensível, animado de princípios criativos que funcionam como condutores de eletricidade e magnetismo, mas que se subordinam invariavelmente ao pensamento e à vontade do médium que os exterioriza, ou dos espíritos desencarnados, ou não, que sintonizam com a mente mediúnica, senhoreando-lhe o modo de ser. Infinitamente plástico, dá forma parcial ou total às entidades que se fazem visíveis aos olhos dos companheiros terrestres, ou diante da objetiva fotográfica, dá consistência aos fios, bastonetes e outros tipos de formações visíveis ou invisíveis nos fenômenos de levitação, e substancializa as imagens criadas pela imaginação do médium ou dos companheiros que o assistem mentalmente afinados com ele. O ectoplasma ele não é só utilizado como essa forma, né, de materialização dos espíritos. Ele também pode criar objetos, ou, como tem umas fotos, por exemplo, que o ectoplasma ele vai se formando como se fosse uma foto, né, do espírito. Né? Não é o espírito que está ali, como no caso da irmã Josefa, mas aparece uma foto do espírito, aparece o rosto da pessoa desenhado no ectoplasma, né, que está expelido pelo médium. Né? Então, ele é uma substância que pode ser utilizada por diversas formas, né, por em diversas circunstâncias. Né? E, e como foi dito aqui, não são todos os médiuns, né, que têm essa condição. São médiuns muito específicos, né? Tanto é que a gente não tem conhecimento de muitos médiuns que produzam esse tipo de substância necessária ao fenômeno. Né? Como a gente cita aqui, a gente cita Peixotinho, a gente cita no caso da Otília Diogo, e enfim, outros nomes assim que não chegam ao nosso conhecimento. Então é uma coisa muito rara, muito específica. Mas, basicamente é isso aí. Não se passaram muitos minutos, aí voltando ao tema do capítulo, né? Não se passaram muitos minutos e a jovem médium, afável e simpática, deu entrada no recinto. As forças projetadas sobre a organização mediúnica efetuavam limpeza eficiente e energética, porquanto via espantados os resíduos escuros que lhes eram arrancados dos centros vitais. Então, além do ambiente, né, que era banhado por uma força praticamente bactericida, a própria médium também era feita uma limpeza nela, né? De qualquer ponto escuro, qualquer ponto que pudesse prejudicar os trabalhos, né? Então tudo dela era focado, né? Desde o cérebro, a parte do estômago, o fígado. O capítulo é bem detalhado sobre isso. Tudo é feito uma limpeza no estômago, no fígado, nos outros órgãos, para justamente retirar. Se lembram que eu falei nos primeiros capítulos sobre os bacilos psíquicos, né? Que eram criados pela mente, pela própria nossa mente, que são como se fossem bactérias espirituais, né? Ou larvas espirituais, que tem vários artigos sobre isso, né? Sobre as larvas espirituais, que são criadas pela nossa própria mente. Então, era feita uma asepsia geral também na médium, no ambiente e na médium, né? Para a gente ter uma noção do nível de exigência que é uma sessão dessa, né? O aparelho mediúnico foi submetido a operações magnéticas destinadas a socorrer-lhe o organismo nos processos de nutrição, circulação, metabolismo e ações protoplasmáticas, a fim de que seu equilíbrio fisiológico seja mantido acima de qualquer surpresa desagradável. Ela tem que estar 100%. Ou ele, né? O médium.
Aí, nesse momento, durante a sessão, quando estava tudo sendo preparado, aí entra um trabalhador da casa. O senhor, chama aqui de senhor P, né? Nesse instante, o senhor P transpunha a porta. O que aconteceu? Indagou o controlador seguro de si. Bebeu alcoólicos em abundância e precisamos providenciar-lhe um insulamento. É muito grave. Neutralizemos a sua influenciação sem perda de tempo. A respiração dele, em semelhante estado, emite venenos. Noutro núcleo, poderia ser tratado caridosamente, né, em outras circunstâncias. Mas aqui, atendendo-se à função especializada do recinto, os princípios etílicos que exterioriza pelas narinas, boca e poros são eminentemente prejudiciais ao nosso trabalho. Como vemos, há necessidade de preparação moral para qualquer trato. A viciação, em qualquer sentido, antes de tudo, deprime o viciado, mas perturba igualmente os outros. Então, assim, álcool e sessão mediúnica não se misturam, né? Em nenhuma circunstância. Não adianta, bebi só uma dose, ou tomei só um cálice de vinho, não se mistura, né? Álcool em doses, digamos assim, moderadas, como até acho que no quarto, no quinto capítulo ele fala sobre a ingestão de álcool, mas sem exageros, né? Aquela coisa muito moderada, né? Não há nenhum problema, não há grandes prejuízos para o ser, né? Mas a casa espírita e álcool, sessão mediúnica e álcool não se misturam de nenhuma forma, né? Não adianta a gente querer modificar, né? Essa situação, porque os próprios espíritos aqui estão falando sobre isso, né? Pesquisa na internet, fala que o álcool destrói células, né? Sim, em grande quantidade, né? Por muito tempo, né? A ingestão por muito tempo, certamente há prejuízos orgânicos, assim como prejuízos espirituais são maiores ainda, né? Maiores do que os prejuízos orgânicos. Que a gente viu lá no capítulo 3º, que um dos médiuns candidatos a psicógrafo da casa aqui, ele simplesmente não conseguia avançar no seu desenvolvimento mediúnico porque ele bebia bastante, né? E pelo fato de ele beber bastante, havia umas entidades que o acompanhavam justamente por conta desse álcool que ele bebia, né? Então, assim, é dessa forma. A bebida pode... É aquela coisa, o Espiritismo ele não proíbe nada, ele não vai apontar para ninguém e vai dizer, pare de fazer isso, não faça. Né? Você tem o livre-arbítrio, você faz aquilo que achar que deve da sua vida. Ele fala apenas sobre as consequências dos seus atos, né? As consequências da ingestão exagerada de bebidas alcoólicas é essa. Cabe a você decidir o que é que você deseja para a sua própria vida, né? Mas enfim, vamos continuar aqui. Alexandre tomou pequena quantidade daqueles eflúvios leitosos, né, o ectoplasma, que se esterilizavam particularmente através da boca, narinas e ouvidos do aparelho mediúnico, e como se guardasse nas mãos reduzida quantidade de gesso fluido, ele compara como se fosse um gesso ainda molhado, né? Começou a manipulá-lo. Formara-se ao influxo mental e sob a ação técnica do meu orientador, isso era o espírito trabalhando com o ectoplasma. Uma garganta irrepreensível. Ele construiu. É porque o capítulo ele é mais detalhado. Ele fala que ele começou a desenhar, a esculpir, na verdade, com as mãos, cordas vocais, né? Todos aqueles órgãos que formam a faringe, né? E ele formou uma garganta completa com o ectoplasma, né? E essa garganta começou a falar. Só aquela reprodução do órgão humano começou a falar com as pessoas que estavam lá, né? Com assombro, verifiquei que através do pequeno aparelho improvisado e com a cooperação dos sons de vozes humanas guardados na sala, nossa voz era integralmente percebida por todos os encarnados presentes. A gente para pensar, né? Uma sessão de materialização, um médium expelindo o ectoplasma aqui, e começa a se formar, sem você enxergar, obviamente, o espírito que está fazendo isso, o ectoplasma começa a se formar
em um aparelho, né, uma garganta, né, e dali começa a sair palavras, né. É algo, de certa forma, bem assim, espantoso, né, assim, principalmente pra gente que nunca viu nada parecido, né. Mas não ficou só na garganta, não. Aos poucos, valendo-se da força nervosa exteriorizada e de vários materiais fluídicos extraídos do interior da casa, aliados a recursos da natureza, Alencar, que era o espírito que estava trabalhando, Alencar, que era o espírito que estava ali pronto para ser materializado, surgiu aos nossos olhos, aos olhos dos encarnados, perfeitamente materializado. Então começou, né, moldando a garganta, né, a garganta começou a falar, continuou e de repente o espírito estava todo moldado ali na frente de todos os presentes. O amigo que conversa com os encarnados é Alencar, mas os seus envoltórios do momento são nascidos das energias passivas da médium e das energias ativas do Calimere, o mais elevado diretor desta reunião. Então, Alencar, que era o espírito, apareceu materializado, que estava conversando com os encarnados que estavam presentes. Mas aquilo ali era uma conjunção de fatores. Era o ectoplasma da médium e as energias de Calimérion, que era o espírito diretor, né, que estava fazendo ali o controle dos trabalhos, né? Isso aí é mais uma foto, né? Materialização produzida pelo médium Peixotinho, que consta no livro Materializações Luminosas, né? Então, você vê ele deitado aí de lado e o espírito perfeitamente materializado, né, ao lado dele, né? Era até capete, né? Se eu não me engano, Eu era. não me Parece, recordo. se eu não me engano, ele era até capete. Não, tem um rapaz. Nunca fez tanto pela doutrina espírita, ajudou tanto. Não, tem aquele Eu acho que, se eu não me engano, era que exatamente, era, isso, ele passou a vida inteira deitado, né? Ele era médium, né? Realmente eu não conheço a vida a fundo dele, né? Eu não conheço a vida a fundo dele, não. Mas tem esse, né? Que era daquele lugar ali, perto de Uberaba, Uberlândia ali. Que é bem interessante a história da vida dele. É o gigante deitado, exatamente. Meu coração transbordava de contentamento e esperança. Todavia, era forçoso confessar que, para tamanhas manifestações de serviço e tão sublimes bênçãos, era muito reduzido o entendimento dos encarnados. Ou seja, apesar de tudo aquilo que está sendo feito, todo aquele fenômeno aparecendo, não se absorvia nem 10% do que aquela situação ali queria mostrar, queria ensinar para as pessoas ali. É aquela coisa. é, é, a gente se colocando no lugar dessas pessoas que estão é, presenciando algo desse tipo, realmente assim, a gente vai ficar de olho muito mais espantado no fenômeno do que provavelmente numa mensagem que a gente poderia receber, né? Semelhavam-se a crianças afoitas, mais interessadas no espetáculo inédito que desejosas de consagração ao serviço divino. Francamente estava desapontado, disse André Luiz, né? Tantos emissários celestes a se esforçarem por meia dúzia de pessoas que pareciam distantes do propósito de servir a causa da verdade e do bem? Aí Alexandre responde, né? Por agora, os nossos companheiros terrestres não nos entendem, nem cresceram devidamente para a completa consagração a Jesus. Mas a semeadura é viva e produzirá a seu tempo, nada se perde, né? Então, assim, essas sessões, elas, apesar da decepção de André Luiz, né, que aquelas pessoas que estavam ali apenas estavam fissuradas no fenômeno, né, não estavam tão interessadas na mensagem que estava sendo passada, mas a semente foi plantada, e de várias outras sessões que foram documentadas, ali também é uma semente que foi plantada, né? Tanto é que a gente está aqui hoje, né, 2021, comentando sobre essas coisas, né? E diversas outras palestras, casas espíritas, tratam sobre o assunto, né? E chamam a atenção para o principal, que é a doutrina espírita, né? Que é a divulgação da doutrina espírita. E o despertar, na verdade, das criaturas para as questões espirituais. Bom, gente, era basicamente isso.
Eu acho que não tem mais nenhum, menos que eu me lembre, não. Não tem mais não. Então, assim, basicamente isso que eu tinha a dizer. Vamos encerrando por aqui. Para todos que estão aqui na live, qualquer dúvida, qualquer coisa, qualquer pergunta, podem falar comigo nos meus canais, WhatsApp, Instagram, Facebook, o que vocês acharem. Eu estou à disposição de vocês. Então, vamos encerrar, vamos fazer encerrar essa parte, né, aqui, porque nós estamos aqui na reunião presencial, mas a live nós vamos encerrar agora, né, que já tá no tempo, né, já faz 45 minutos. Então, vamos fechar os nossos olhos, elevar novamente o nosso pensamento e dizer assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como também nos céus. O pão nosso de cada dia do corpo e da alma nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas e dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que tanto nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em más tentações, mas livra-nos, Senhor, de todos os males, porque teu é o reino, o poder e a glória, para todo sempre, que assim seja. Com esta prece, que pedimos permissão ao Pai para darmos por encerrado o estudo, esta parte do estudo da live, da noite de hoje, que assim seja. Bom, mais uma vez, muito obrigado, que Deus nos abençoe e nos vemos na próxima terça-feira, se Deus assim permitir.